Olá, pessoal. Seja bem-vindo, colega dermatologista, colegas médicos, colegas residentes também, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Dermacirurgia, o podcast que vai falar de cirurgia dermatológica. Este vai ser o novo canal que vai levar a vocês toda a informação de qualidade, de formação, de aprimoramento na cirurgia dermatológica. Fiquem conosco, a gente tem muito ainda a apresentar para vocês. Hoje, mais um episódio do Dermacirurgia Cast. E hoje a gente traz um convidado mais do que especial, uma das referências da cirurgia plástica do estado da Paraíba, uma referência da cirurgia plástica, talvez, do Brasil hoje, Dr. Werleson Mattioli, tá certo? Meu amigo pessoal, uma referência que orgulha hoje a Paraíba. A gente viu sua trajetória aqui dentro do estado da Paraíba, até porque você não é filho da Paraíba, né, Mattioli? Você é de São Paulo ou é de Minas? Isso. Olha, muito Seja obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado a todos. Primeiramente, quero agradecer, realmente é um prazer sempre estar ao seu lado. Dr. Otávio, uma referência na dermatologia, sim, do Brasil, e como eu brinco, sempre à frente do seu tempo. E realmente minha trajetória veio e sempre ao seu lado, né? Isso que me dá bastante orgulho por ter me recebido aqui na Paraíba. Sou de Minas Gerais, nascido em Minas, mas a minha formação inteira foi em São Paulo. Então, em São Paulo, fiz na Unesp, né, Universidade Estadual de São Paulo, tanto a cirurgia geral como a cirurgia plástica. E depois ainda continuei com a cirurgia plástica no estado de São Paulo, mas depois a João Pessoa, né, me apaixonei por essa cidade, vim e trouxe toda a minha família e hoje estou aqui feliz da vida já há 10 anos, 3 filhos paraibanos, então feliz da vida e aqui constituí minha família. Então aqui mais do que ter nascido foi uma escolha. Poxa. Então uma escolha vale muito. Sou apaixonado por esse estado, né, e por toda a região Nordeste. Ô Mattioli, como é que foi essa escolha, hein? Por que João Pessoa? Você já conhecia João Pessoa, que tem o desejo de morar no Nordeste? Como é que foi essa escolha aí? Olha, doutor Otávio, foi bem criteriosa. Nós moramos em São Paulo, minha esposa também é médica, e como essa vida corrida de todos os médicos, estávamos lá, ela trabalhava mais no horário comercial, a gente da cirurgia plástica tinha todos os horários em São Paulo, final de semana, né? As mulheres de São Paulo gostam muito de operar nos finais de semana, Então a gente acabou que não se encontrava e vivia aquela turbulência. Lógico, financeiramente São Paulo é sempre muito bom, mas a gente pensou sempre na qualidade de vida. E por que não juntar as duas coisas? Tanto a qualidade de vida com uma estrutura boa de trabalho, a ela principalmente que tem uma área bem específica, que ela faz ecocardiografia fetal. Então é uma área bem específica da medicina que precisa de uma infraestrutura. Como é o nome dela? Flávia, a doutora Flávia Mattioli. Flávia Mattioli, e ela trabalha na parte de medicina fetal, específico para ecocardiografia fetal infantil. E nós em São Paulo, naquela correria da vida, pensamos, não, vamos ter uma vida um pouquinho mais tranquila, né? Uma cidade que permita, ao mesmo tempo, essa infraestrutura profissional e, ao mesmo tempo, a qualidade de vida. Então, eu como um bom mineiro, adoro praia, e ela é sul-mato-grossense, também conhecemos a residência em São Paulo, e ela também pensou, não, vamos morar numa praia, mas tem que ser uma capital, tem que ser de boa qualidade. E viemos fazendo um estudo em todas as capitais. Fomos visitar todas, Fortaleza, Recife, Natal, João Pessoa, Florianópolis, foi tudo, tanto do Nordeste como do Sul. E vimos, realmente nos encantamos por João Pessoa. Ficamos entre João Pessoa e Natal, depois por oportunidades de trabalho, qualidade de vida, realmente fechamos. Aqui que a gente vai constituir nossa família, estamos aqui há 10 anos, feliz da vida. Maravilha, maravilha. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso podcast. Pessoal, o nosso podcast hoje vai tratar de um assunto extremamente relevante para quem está iniciando a sua atividade de cirurgião dermatológico, que a gente vai falar aqui sobre fios de sutura, sobre agulha, sobre fios de sutura, qual a melhor opção dos fios de sutura, por que fazer escolhas desse ou daquele fio, e nada mais enriquecedor do que trazer um cirurgião plástico para essa discussão, né? O cirurgião plástico já milita nessa vida há muitos anos, muitas décadas já, né? A experiência dele é montada em cima de diminuir as possibilidades de cicatriz, de encontrar as melhores
a melhor performance dos fios, da forma de intervir na pele. E Mattioli tem uma experiência muito grande. Os resultados, tanto a razão pela qual você cresceu no estado da Paraíba como referência em cirurgia dermatológica é o resultado. Né? Quem não apresentar resultado não consegue ter um espaço no mercado. O mercado exige, seja ele qual for, resultado. E aí é por isso que você conseguiu se destacar de forma tão forte, tão contundente no estado, sendo mesmo sendo um médico que veio de fora, né? Porque às vezes as pessoas têm tem esse tipo de preconceito, achar que as pessoas são de fora, não tem espaço dentro de determinados locais. A sociedade quer pessoas de qualidade, venha de onde vier. Exatamente, e muito boa já essa introdução, Souto Otávio, que a gente sempre fala. A cirurgia plástica, a cirurgia dermatológica é o visível, né? Muitas vezes para o paciente, o que ele vê, não vê somente o resultado como na conclusão da sua cirurgia, mas o vizinho dele, a mãe, as pessoas veem o resultado que está na pele. É verdade. Então a cicatrização em si, a maneira que está posicionada aquela cicatriz, a qualidade da cicatriz é de extrema relevância. Vou até dar um exemplo aqui da minha vida profissional. Quando ainda estava em São Paulo, tinha um colega cirurgião gastro e ele fazia a cirurgia de vesícula por vídeo, né? Uma das intenções de fazer a cirurgia por vídeo realmente são cicatrizes mínimas e tal. Só que, infelizmente, ele não tinha nenhum cuidado, né, na síntese, na correta colocação da cicatriz e as cicatrizes ficavam péssimas, de péssima qualidade. E no meio nosso, a gente observava que ele, tendo os resultados dele na clínica dele particular, eram muito ruins. Ele era um exímio cirurgião, os resultados fantásticos de índice de complicação muito baixo, mas o paciente não preocupava com a vesícula dele ser retirada, mas sim com aquela cicatriz. Então, já era clássico entre nós. Ele era sempre procurado mais por homens, não eram procurados por mulheres, e isso impactava economicamente na vida dele. Ou seja, mesmo uma cirurgia que teoricamente não precisaria se preocupar com essa cicatriz, veja como impacta. Então, essa preocupação do resultado, inclusive estético, da sua cirurgia dermatológica, faz toda a diferença. Olha, eu digo a meus alunos que a gente trata muito oncologia, né? Oncologia cutânea, e lógico que o primeiro foco no tratamento da oncologia cutânea é a remoção completa do tumor, certo? E depois a reconstrução, que tem que manter um padrão estético e fisiológico, né? Funcional adequado. Você remover o tumor, por exemplo, a gente tem muitos cirurgiões, os cirurgiões micrográficos no Brasil, que são a cirurgia de controle de imagem cirúrgica, já cresceu bastante e não é demérito nenhum. Quando você faz a cirurgia micrográfica, você pode avançar muito no tamanho da cirurgia. Mattioli fez parte muito tempo da nossa equipe na reconstrução das cirurgias pós-cirurgia micrográfica. Porque tem dois tempos. A cirurgia micrográfica demora muito e, além do tempo que a gente tinha na cirurgia micrográfica, ia fazer um outro tempo na reconstrução. Então, era muito mais cômodo para todo mundo, inclusive com melhor resultado quando a gente trazia o cirurgião plástico para a fase final. Então, a gente tem que ter essa visão. Mesmo que eu trate um paciente oncológico, lógico que o primeiro ponto na oncologia é remover o tumor por completo, mas eu não posso desprezar isso que ele colocou, porque eu posso até ter muitos resultados satisfatórios do ponto de vista oncológico, mas a gente vai deixar cicatrizes, deixar regiões disfuncionais, e isso vai trazer esse resultado no mercado, mesmo no teu bolso. As pessoas não vão terminar, eles vão ver isso que o Mattioli acabou de dizer, eles vão ver a superfície. Eles vão ver a cicatriz. Exatamente. Então, esses 3 pontos são cruciais aí, né? Sempre a gente seguir nesse objetivo da cirurgia dermatológica. Primeiro, que é a cura. Segundo, o estabelecimento da função. E terceiro, a parte estética. Tá? Lógico que a gente tem que seguir essas ordens, então ela não deve ser negligenciada. A gente sempre vê a parte da estética vista muito com preconceito ou com maus olhos, mas talvez por nós, por o paciente, não. Então, a gente tem que ver, quando nós estamos aqui oferecendo o nosso serviço, temos que oferecer de qualidade.
E o resultado que a gente vai dar para ele, o estético também faz parte. E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? Cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco. É interessante essa parceria com o cirurgião plástico, porque o cirurgião plástico ele não se incomoda de fazer reconstruções complexas, não. Agora, o incomoda muito fazer reconstrução em área contaminada por tumor, né? Você chegar a fazer uma reconstrução belíssima e ter deixado tumor, você vai trazer um prejuízo gigantesco para o paciente. Exato. E por isso que esse time ele deve ser muito, né? Deve ser muito coeso. Então, como a gente fez muito essa cirurgia, estando com você, eu estaria extremamente tranquilo em relação à minha atividade. Então, sei que vou pegar uma cirurgia de boa qualidade. Então, é mais um detalhe que a gente serve de dica. Essa criação dessa equipe é de extrema importância para você e para o paciente, porque vai te deixar muito mais tranquilo na execução do seu trabalho. Sem dúvida. Eu gosto demais dessa parceria multidisciplinar, sabe? Esse casamento que se dá com o dermato, o cirurgião plástico, o patologista, essa unidade aí, esse grupo que termina numa unidade, só tem a trazer benefício para o paciente, né? Mas nós vamos conversar hoje, então dando sequência aqui à nossa conversa, nós vamos falar primeiro de questão de agulha, né? Porque é uma coisa tão simples, a gente nem dá valor na escolha da agulha que a gente vai utilizar. Você tem alguma forma de fazer essa avaliação na agulha que você vai escolher? Você escolhe assim, eu quero uma cilíndrica ou uma cortante? Somente isso que satisfaz? Assim, realmente a parte cortante é essencial, porque senão a gente vai ter mais lesão e mais trauma, né, no tecido. Uhum. E vou até dizer que um dos grandes detalhes nem é só a maneira que a gente vai usar a agulha. Então, a agulha cilíndrica, o problema não é ela que vai levar a mais lesão, mas sim a força que a gente faz na pinça. Então, a gente faz uma maceração na borda da cicatriz para poder passar ela, ou seja, precisa de exercer mais força. E aquilo você está atrapalhando muito a qualidade da sua cicatriz. Então, a escolha da agulha, na verdade, vai entrar muito vai entrar muito nesse patamar de preservação da qualidade da pele. Uhum. Então, por isso, as agulhas cortantes sempre é a nossa preferência nas cirurgias mais superficiais. Mattioli falou uma pérola cirúrgica, né? E isso, reflete sobre o que ele acabou de dizer. A forma como você utiliza sua pinça de dissecção, você traz prejuízo para o seu resultado. Então, até a forma de você aprender a pele, se ela for muito grossa, se for muito forte, você vai macerar a superfície da pele, pode trazer uma qualidade estética desagradável, uma cicatriz desagradável para esse paciente. Isso. E até as complicações, como a necrose. A deiscência no local, porque a gente macerou, vai ter essa deiscência e até a necrose mesmo do tecido. Vou até dar uma dica, se você me permite. Pois não. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, quando a gente faz os retalhos, principalmente fácil cutâneo, faz para a gente ter uma delicadeza na condução desse retalho, usar aqueles ganchos. Então, geralmente, a gente usa os pequenos ganchinhos, coloca na parte inferior, bem na fáscia, e faz a tração do retalho. E aí a gente passa os pontos sem fazer a maceração mesmo da superfície da pele. Então, isso auxilia muito e dá bastante tranquilidade no manejo do retalho. Jogando ele para cá, jogando ele para lá, sem fazer esse pinçamento. Isso é mais outra pérola cirúrgica importantíssima. A reconstrução, seja ela primária, né? Seja ela simples ou por retalhos, ela tem que levar, a gente tem que ter essa sensibilidade que ele acaba de dizer. O cuidado como a gente vai pegar no tecido, vai manusear esse tecido, também traz resultados bons ou ruins, né? O dermatologista usa muito o gancho de Joseph. Uhum. E quando a gente usa a pinça de secção com dente, a gente usa sempre
a ponta voltada para o lado de dentro. Os 2 dentinhos para fora e a pontinha para o lado de dentro. E muito mais puxando do que apertando a pele. Para que a gente não tenha realmente esses resultados aí que você fala. A gente vê uma diferença muito grande. Quando o cirurgião plástico faz um procedimento, e a gente olhando de longe, parece até o mesmo procedimento que o outro cirurgião está fazendo, mas esses detalhes trazem diferença importante para o paciente, viu? Com certeza. Então, a a história da agulha, a agulha cortante. Existe só uma diferença, aproveitando da agulha, existe uma diferença grande entre marcas. Sim. Tá? Então, elas perdem o corte rapidamente, né? Tanta questão. Então, a produção, o que diferencia um fio de uma marca de outra, não é a qualidade do fio, né? Porque o fio vai ter a sua estrutura, né, normal, né? Já de PDS é uma, né? Do monocrio é outra, mas o que varia o preço entre uma marca e outra é a qualidade da agulha. Então, isso é uma questão muito importante também para nós pensarmos. Ela vai ter o corte, permanecer o corte por mais tempo, a agulha vai ser de menor diâmetro, então tudo isso facilita. Então, numa cirurgia delicada, uma recursão, por exemplo, de retalhos de face, isso é de extrema importância. Então, se você tem lá a oportunidade de ter os 2 fios de marca, pense bem, dê uma olhada, dê uma pesquisada, que talvez valha a pena essa escolha por uma marca pouquinho melhor. A gente pode ter uma marca que é da Johnson, né, que é famosíssima, não tem nenhum conflito de interesse com nenhuma das marcas, mas ela em relação às demais, sim, é uma coisa impressionante, como é diferente. Você veja que é uma lâmina de aço, né, uma estrutura de aço cortante, mas eles não conseguem fazer a mesma qualidade nesse material. Isso é patente. Você escolhe uma marca que é pouco conhecida, que não tem uma tecnologia adequada, essa agulha perde o corte rapidamente, né? Você não consegue terminar sua cirurgia, ela está amassando, está mudando. E aí já está amassando mais a pele, já está lesionando mais. Exatamente. E nós temos sempre que pensar o seguinte, principalmente que estamos aqui na frente da referência, que sempre quer fazer o melhor possível. Estamos sempre diante de uma cirurgia de alta performance. Nós não estamos aqui falando para médicos que vai simplesmente fazer uma cirurgia, vai retirar um tumor. Não, é uma cirurgia de alta performance. Cirurgia de alta performance também vai a respeito do resultado. Você demonstrando o resultado, utilizando os materiais de melhor qualidade, lógico que vai impactar no seu resultado, tanto financeiro como resultado para o paciente. Excelente. Essa conversa é muito boa, viu? O que você coloca, você chamou de cirurgia de alto impacto. De alto impacto, de alta performance. Alta performance. Pode ser também chamada dessa maneira. Ela não está só ligada a toda a técnica que você utiliza, mas os materiais que estão agregados para esse resultado é muito importante. Ela pode ser uma coisa simples, um fio, né? Porque a agulha está nesse fio. Uma agulha de má qualidade, a gente vai terminar uma cirurgia macerando a pele dessa pessoa. Não vai conseguir fazer a agulha passar na pele de maneira adequada. A gente faz muita força, aperta demais, machuca. E isso a gente tem que ter. Qual o meu resultado? O que é o que eu quero como resultado? Essa alta performance aí? Exatamente. A pergunta, o que eu quero de resultado? O que eu quero dar para o meu cliente? Qual é o valor que eu quero gerar a ele? Exatamente. E esse valor que você vai gerar na qualidade de cicatriz, no tratamento adequado, vai impactar em tudo na sua qualidade do seu trabalho. Exatamente. Toma um cuidado, porque quando você trabalha para planos de saúde, infelizmente o plano de saúde só cobre o fio mais barato, a gente termina entrando de oferecer sempre o fio mais em conta, porque o plano de saúde só paga para o paciente aquele fio mais barato. As pessoas precisam ter bem consciência disso, que se eu quero algo de alta performance, eu tenho também que trabalhar com material de melhor qualidade. Perfeito. E a gente na cirurgia plástica aí acaba tendo mais um negócio mais amplo, né, em relação a essas possibilidades de valores agregados. Então a gente utiliza muito isso, tá? É a nossa rotina. Então nós fechamos pacotes cirúrgicos no hospital, vou operar uma mama, mas eu sei que algum fio vai me trazer mais resultado, vai dar menos impacto para a paciente, a gente cobra isso como valor extra.
Então, a gente coloca lá extras da cirurgia. É uma opção da paciente. Nós demonstramos o valor que isso vai trazer para ela. E a gente fala, olha, esse fio aqui tem esse valor, poderá ser usado na sua cirurgia com esse objetivo e vai trazer isso para você. Então, a gente sempre coloca como uns valores extras. E vou dizer, a grande maioria dos pacientes... Opta pelo melhor. Opta pelo melhor. É um custo mínimo dentro de um custo todo que vai gerar. Então, até mesmo na sua cirurgia de convênio, não sei como é que é na questão política. Também, já. Não sei a questão política e de regras isso, mas até mesmo dentro da cirurgia de convênio, colocando um valor extra, fica a critério do paciente. Mas você está demonstrando o seu valor, que você pode dar para ele um resultado diferente. Então, eu acho que é importante, nós oferecemos isso. A gente tem que oferecer o que tem de melhor. Se vai utilizado ou não, vai ser a questão do paciente, também não vai para os seus custos. O dentista, eu tenho um amigo que é cirurgião dentista, faz implante, e ele fala muito para a gente dessa situação. Que tem implantes, tem um implante que é importado, que é um dos melhores, é o melhor do mundo, e ele oferece, e é realmente o melhor do mundo, e tem as razões de ser o melhor do mundo. Ele disse, olha, esse aqui é um custo, pelo menos, o dobro daquele que tem do nacional. Não sei se é bem nacional ou ele importa também. Mas do segundo concorrente dele. Ele disse, olha, esse aqui é bem mais caro, mas a performance, o resultado disso aqui é muito melhor. Olha, é quase 100% optam pelo melhor. Exato. Agora, a gente tem a obrigação de oferecer ao paciente, de dizer ao paciente qual o melhor caminho para ela. Você quer o quê? Isso aqui ou esse? Isso. Né? Nós estamos para orientar o nosso paciente. Ele não sabe que tem essa diferença Exato. entre o fio, né? Entre a agulha, entre alguma coisa especial que pode agregar o seu resultado. Então, cabe isso a você. Caso tenha uma clínica maior, que tenha uma estrutura, uma parte comercial, pode ser passado isso também, em maneiras extras, lá abaixo, no rodapé, mas para explicar. E pelo menos falar, olha, eu ofereci o melhor. Porque pode ter certeza, teve algum tipo de problema, isso vai recair sobre o seu profissional. Doutor, mas por que aconteceu isso? Ah, não, mas é porque a gente usou esse fio aqui que era permitido. Não, mas tinha outro. Mas por que o senhor não me ofereceu? Eu teria pago. Ou seja, então existe sempre esse questionamento caso dê algum problema. Nas coisas que vão certo, é sempre uma beleza. Mas temos que estar preparado para essas intercorrências também. Com certeza, meu amigo. Aí, essa outra tela aqui mostra uma agulha, né? A maneira de pegar na agulha, o local da agulha, essas divisões da agulha. A melhor, porque tem gente que até isso é importante. A forma como você pega nessa agulha, né? O porta-agulha vai encaixar na agulha é importante para o resultado, né? Então, pegar no corpo da agulha para que consiga fazer a apreensão adequada. O corpo da agulha tem uma forma que permite essa apreensão do porta-agulha de maneira mais adequada, certo? Isso. E você usa, dentro dessas agulhas, a gente usa muito a agulha curva, né? Na questão do círculo, você usa alguma diferença para você ou não? Não, existe... Isso, geralmente a gente usa, né, a meio círculo, que é realmente a mais comum, mas realmente a questão da apreensão do porta-agulha na agulha é uma questão importante. Vamos pensar pela física, né? A física vem nos ajudando. Isso. Quanto mais distante do ponto que nós colocaremos a força, mais força está sendo colocada na ponta e maior a chance da quebra ou ela entortar. Então, a gente colocar muito isso, a gente vê muito, né, a questão dos estudantes colocando muito na parte de trás, mais próxima do fio, a gente vê que ela quebra, tem que fazer mais força, macerar mais a pele. Então, até isso é importante a gente ter essa orientação. Não é por acaso que o corpo dela é o local de melhor apreensão e também de melhor performance física, né? Exatamente. Então, a física está aí para nos ajudar. E uma coisa que é bem importante, que a gente acaba vendo, né, no dia a dia, né, de alguns estudantes, é a gente ver o formato da agulha, é o formato do seu movimento de mão. Parece uma coisa simples, né? Porque isso já está automático, já está, né, no nosso cérebro, mas a gente não presta atenção. Então, muitas vezes, quando a gente vai colocar no nosso dia a dia, a gente já faz isso de maneira automática, mas quando a gente vê os estudantes, a gente acaba vendo a tração de maneira horizontal, né? E aquilo, se ela é feita curva, o seu movimento da mão também tem que ser curvo. Então, ele tem que respeitar o formato da sua agulha. Então, está usando a agulha curva, formato curvo, está usando a agulha reta, o movimento reto.
Parece uma coisa simples, mas a gente vê e influencia muito no resultado. Outra dica, a gente está hoje aqui cheio de pérolas cirúrgicas, né? Outra dica importantíssima, coisa simples, dessa só observação simples, mas a gente vê muito, não só os estudantes residentes já numa fase mais avançada, com esse vício de utilizar de maneira inadequada a forma da agulha, né? Então fica mais essa dica importante, se ela é curva, é para a gente fazer o movimento dela, né? Eu particularmente uso muito a 3/8, que é esse discípulo aí, eu gosto muito mais dela aí. As internas, né, a de meio ciclo é bem utilizada, né? Exato. A gente na cirurgia plástica tem muito a mudança, né, fechando por planos, né? Então são cirurgias mais profundas. Então realmente na parte mais profunda a gente usa mais o meio ciclo, então é a maioria dos nossos pontos, né? Na parte mais especial a 3/8 aí é realmente a mais colocada. Matioli, e na questão de fio de sutura, né? Isso aqui são algumas situações, né? A facilidade do manuseio, resistência têncil do fio, a velocidade de cicatrização do tecido, a reação tissular ao fio. Tudo isso tem que levar em consideração o potencial de contaminação do sítio operatório quando vai fazer a escolha do fio, né? E esse postulado de Van Winkler é bem interessante, né? O fio de sutura deve ser tão forte quanto o tecido que está sendo suturado. A perda da resistência do fio deve ser compensada pelo ganho da resistência da cicatriz. As alterações biológicas provocadas no processo de cicatrização pelo fio de sutura devem ser conhecidas. Parece bobagem quando você está intervindo na reconstrução, mas isso tem que estar na mente. Então, as escolhas que você faz para o fio, você leva em consideração, já está tudo pronto na máquina aí desse cérebro, né? Mas quando você vai fazer suas escolhas, como você faz suas escolhas para o fio? A gente está na cirurgia cutânea, né? Ou pontos internos, né? E eu tenho aqui uma classificação que é interessante, né? Mas a gente não vai segui-la dessa maneira, mas existem classificações para questões dos fios, né? Como monofilamento, multifilamentos, são sintético, orgânico, mineral, e aí vai. Perfeito. Mas eu quero saber de você, vai vir mais dicas com certeza na escolha do fio. Vamos primeiro para o plano interno. Perfeito. Como é que tu faz a escolha para o plano interno? Vou dar um exemplo aqui bem básico em relação à aponeurose do músculo reto abdominal. Muitos cirurgiões ainda utilizam o nylon, né, o fio de nylon para fazer essa aplicatura. Então, apesar de ter um músculo longo, fazer um nylon, ele vai ser pontos separados, então vai demorar mais tempo, né? Mas além disso, a gente tem que pensar na estrutura, onde eu falo, a gente adequar o fio à cicatrização do local. Na parte, por exemplo, da aponeurose, nós sabemos que 40%, exatamente 41% da força têncil dele vai em 90 dias. Então, quando a gente tem de 2 a 3 meses, ele atinge 40%. Se nós colocarmos um fio que tem uma absorção muito rápida, vamos lá, um Vicryl, que já é mais rápido, que é aproximadamente isso, 90%, ele existe a grande chance de ter o rompimento quando a paciente estiver voltando às suas atividades normais. Então, o que seria ideal e o que nós temos feito isso nos últimos 8 a 10 anos? Trocamos o fio de sutura do nylon, que acaba permanecendo a força têncil um pouco maior, nunca utilizando o Vicryl, mas passamos a usar o PDS. Então, o PDS ele já é até 180 dias, né, o tempo de absorção. Ou seja, a cicatrização da aponeurose já vai ser o suficiente, forte, para depois o fio absorver após essa cicatrização e essa força de tensão. Então, até essa escolha do fio é muito importante no tipo de cirurgia que a gente vai fazer. Então, hoje em dia, por exemplo, na aponeurose, utilizamos o fio de PDS duplo, tá? 1. Ele é um 1-0. Então, o fio bem grosso vai segurar bastante a aponeurose, que realmente a área o paciente faz muita força e no retorno das suas atividades. Então, houve uma mudança, tá, nas escolhas do fio de sutura, também pelo desenvolvimento tecnológico, né, e pela facilidade desses materiais hoje na cirurgia normal. E a gente tem visto os cirurgiões, eu já mudei já faz bastante tempo, mas temos visto cada vez mais utilizando esses fios, por exemplo, nessa parte interna. Algumas outras escolhas a gente coloca, por exemplo, o fio de agressão.
Para a gente da cirurgia plástica, fios que levam uma agressão maior ao tecido, realmente a gente quase não utiliza. Como, por exemplo, o catigu. Né? Então, o fio catigu, mesmo em mucosa, não é utilizado por nós na cirurgia plástica, é muito pouco. Então, vamos uma dica, para que gostam das dicas. Dica boa. Na parte, por exemplo, de mucosa, né? Tanto a parte de mucosa vaginal, mucosa oral, muito utilizado o catigu. Só que o problema, ele é um fio de muito maleabilidade. Né? Ele tem uma memória muito grande. Então, acaba que na hora que a gente corta, ele fica aqueles dois sozinhos. A tendência é soltar e aquilo incomoda. Né? Então, ele fica uma parte dura, como se fosse um espinho. Entendi. Então, é muito utilizado. Só que a gente da cirurgia plástica tem optado de utilizar o Vicryl. Ele é um fio, então, absorvível, né? E multifilamentar. E acaba que ele sendo multifilamentar, ele é mole. Então, ele é bem maleável, dura mais que o catigu, menos reação local e não dá essa sensação de mucosa que pode incomodar o paciente. E você coloca também na transição labial? Sim, Vicryl. Sempre Vicryl. Não precisa retirar, vai ter a sua absorção, né? E não vai ter esse incômodo na hora de encostar nas pontinhas do fio, que leva tanto o nylon como o catigu acaba tendo esse incômodo. Então, o Vicryl você usa... Sempre. Mucosa, eu utilizo o Vicryl. Gosto muito. E para aproximação interna de derme, por exemplo, a gente diminui a tensão lateral, como é que você faz isso aí? Na derme? Na derme, na hipodérmica, certo. Tem deixado de utilizar. Não sei se você usa fazendo também a aproximação de hipoderme, mas principalmente na derme profunda. Como é que você faz essa aproximação para diminuir a tensão superficial? Utilizamos o monocryl. Hoje o monocryl é o mais utilizado, vamos dizer, na parte superficial da cirurgia plástica. Então, o monocryl, utilizamos o monocryl 4 zeros, realmente na parte dos pontos subdérmicos e um intradérmico também. Existe um outro fio muito utilizado hoje para a gente, que são os fios farpados. Na parte da cirurgia plástica, a gente tem utilizado muito, cada vez mais. Esse fio farpado ele é bem interessante, né, porque ele tem como se fosse a escama de peixe, né? Então, é o fio e as farpas ao contrário do fio. Então, na hora que você passa, ele passa tranquilamente, mas ele não retorna. Então, a farpa segura na derme, tanto na hipoderme, em todos os lugares. Bom, diminui realmente muito a tensão, facilita, porque a gente pode fazer, por exemplo, subdérmico mais profundo de maneira contínua. Então, facilita também, como a gente tem lesões bem grandes, então acaba sendo mais rápido. E esse fio, além da absorção aí próxima do monocryl. Então, hoje em dia, está sendo utilizado muito esses fios aí na cirurgia plástica. Qual é Stratofix. Stratofix. É também da Johnson. Também da Johnson, A Johnson realmente. E na superfície? Isso. Como é que você tem feito para a superfície? Geralmente a gente tem usado o monocryl também, né, devido à sua baixa, né, contaminação, né, por ser monofilamentar, baixa reação tecidual e essa absorção mais rápida. Então temos utilizado o monocryl. Lógico, também tem os seus inconvenientes. Né? A nossa tabela ali de classificação do fio ideal ainda não chegamos lá, né? Mas estamos no caminho. Ele tem o problema da hidrólise, né? Principalmente quando a gente faz esses subdérmicos, né? Quando acaba pegando um pouquinho mais superficial, ele faz aquela hidrólise, né? E acaba saindo aquela lesão, abrindo um pouquinho, né, a área do ponto, saindo um pouquinho... Você faz ele mais superficial. Pode pegar ali durante a cirurgia, pegar um pouco mais superficial e dar esse incômodo da expulsão, né, entre aspas, do ponto no pós-operatório. Isso acaba incomodando muito a paciente, mas ultimamente o monocryl é o mais utilizado para a gente. Certo. E na pele mesmo, como é que você tem feito? Você tem utilizado... Isso. A monocryl, na maioria das cirurgias, principalmente na parte das cirurgias estéticas, na parte de reconstrução e cirurgia dermatológica, utilizamos o nylon em pontos separados mesmo, normal. Por exemplo, vamos tirar um lipoma, né? Não temos preocupação com margem, podemos fazer esse intradérmico e é o que a gente utiliza. Tá? No retalho, sempre priorizamos pontos separados com nylon, para não diminuir a vascularização bem na borda. Entendi. Então, esse é o objetivo. E enxerto, logicamente, pontos também separados com nylon, porque a gente sabe que o grande problema do enxerto, tanto do enxerto como do retalho, é o hematoma, né, que está abaixo. Então, até essa drenagem dela entre os pontos é importante nesse pós-operatório recente. Por isso, é optado por colocar pontos separados.
Entendi. Só para o pessoal entender mais uma vez sobre o monocrio. O monocrio você não tem um problema de você fazer a reconstrução superficial, na pele mesmo, utilizá-lo para que ele haja uma eliminação espontânea, né? Isso, é. Faço o você intradérmico, então subdérmico com monocrio e o intradérmico com monocrio. Geralmente monocrio 4 zeros. Tá, sim, entendi. Certo. Acho que o pessoal ficou muito claro aí para o pessoal. O monocrio tem essa possibilidade toda, né, de a gente poder utilizar também mais superficial, com esse propósito de minimizar essa cicatriz, né? A gente, agora, Martelo, um que a gente repara muito, as cicatrizes que ficam picadas, né, com o nylon, a gente vai ver alguns pacientes que submeteram a cirurgias cutâneas de maneira geral, aquelas marcas do ponto. O que é que tu tem feito para evitar aquela situação e o que é que tu tem a dizer para o cirurgião dermatológico que está começando aí a situação, a vida, sobre essa situação? Como é que ele pode evitar isso? Tá. Primeiro, a escolha adequada do fio, né? A espessura do fio adequada para o tipo de lesão. Isso, muito boa essa sua colocação. Eu vou fazer essa pergunta logo depois. Por quê? Não adianta a gente colocar fios muito grossos, a gente vê isso no pronto-socorro de maneira geral, né? Aquela formação que os pacientes falam, é um trilho de trem. Né? Isso a gente deve evitar com certeza. Geralmente esse trilho de trem é por quê? É pelo contato do fio com a pele. Né? Então, na verdade, é a distância que a gente tem da lesão aonde a gente vai iniciar o nosso ponto. A grossura, então, a espessura do ponto é muito importante para a região que a gente vai utilizar. Quanto mais delicada a pele, por exemplo, pálpebra, a gente utiliza mais fino, geralmente 6 zeros, um nylon 6 zeros. Partes mais grossas da pele, vamos dizer, parte de abdômen, poderia utilizar um 4 zeros. Mais grossas ainda, como parte do dorso, já poderia até passar para um 3. Geralmente não utilizo 2, porque realmente já é bem espesso. Então, primeiro, a escolha dessa espessura do fio para o local onde vai ser utilizado. Segundo, esse distanciamento em relação à borda. Tem que ser perto. Não tem. A gente, antigamente, né, os cabelos aqui já me entregam, que na verdade, muito antes, eu sempre falava, olha, é 1 centímetro da pele, né, você aperta para juntar bastante, né? Então, são essas informações que as coisas que acabam entrando na nossa cabeça, mas depois a gente vai ver no dia a dia. Que não dá fazer assim tudo, né? Que não dá. Então, é muito melhor mais pontos, mais próximo da borda, do que poucos pontos longe. Então, que todo mundo tem muito medo. Nossa, mas eu vou colocar em 5 centímetros, acho que vai esquemiar, né? Vou colocar 10 pontos, 15 pontos. Não tem problema. Você colocando um fio fino, colocando ele mais próximo da borda, você vai colocar mais pontos, só que ele vai ficar menos aparente o fio em contato com a pele. E pode ter certeza que ela vai ficar melhor. E outro ponto importante, então, né, são 3, mais importante, o momento de retirada do ponto. Sim. A escolha do ponto para a área. Primeiro, antes de falar na retirada do ponto, qual o critério que tu utiliza para a escolha da espessura do fio em determinada área? Face, você escolhe qual? Pálpebra, você falou que escolhe um 6 zeros. 6 zeros. Face, vamos lá, bem didático, né? Pálpebra, 6 zeros. Face, 5 zeros. Corpo, de maneira em geral, 4. Áreas mais espessas, 3. Por exemplo, dorso, joelho, área de maior tensão. Vou dizer que couro cabeludo. Couro cabeludo, 3. Tá? E no couro cabeludo podemos até falar depois de uma tática que eu acho bem interessante para a gente fazer essa reconstrução aí também. E, então, primeiro, a escolha do fio. Certo. Segundo, a distância em relação à lesão. Né? Então, tem que ser o mais próximo possível, né, da área de lesão para poder passar o fio, para ele ter menos contato com a epiderme possível. E o segundo momento de retirada do ponto. Aí, a dica importante para o cirurgião dermatológico, para quem está iniciando aí a vida cirúrgica. Cirurgia dermatológica. Praticamente os 3 pontos, os 3 fios são muito importantes. São os fios que a gente utiliza. O nylon, né, extremamente utilizado. Agora, cuidado na qualidade do fio que vai comprar. O monocrio e o vicrio. Esses
esses 3 fios resolvem todas as nossas cirurgias dermatológicas. Todas as nossas cirurgias dermatológicas. É importante se familiarizar com esses fios, com a qualidade, com a procedência desses fios, porque tem fios de outras marcas, com outros nomes, tá? Mas a gente tem, como ele acabou de falar, tem situações que eles não imitam, são genéricos propriamente ditos um do outro. Então, é muito cuidado. Onde é que tu quer chegar? É na alta performance? Toma cuidado também com a escolha do material. Você ia, a gente falou então da localização, dos tipos de fio. Falando que você dá uma dica. E a retirada? A retirada, muito bem. A retirada, como é que você faz para essa retirada? E quando é que você... Lógico que vai diferenciar de região. Como é que você... Qual a sua escolha aí? Exatamente. Então, por região, quanto mais delicada a pele, mais precoce essa retirada. Então, pálpebra, geralmente de 3 a 5 dias. Né? Quem não é acostumado com a cirurgia de pálpebra já fica preocupado. 3 dias, como é que você vai tirar em 3 dias? Pode retirar, é super tranquilo. É uma área de pouca tensão, muito boa, cicatrização realmente bem rápida. Área de face, de 5 a 7 dias. Corpo, também por volta de 7 dias. Couro cabeludo e parte posterior da orelha, é uma questão interessante, né? Parte posterior da orelha, couro cabeludo e parte até mais grosseiras, a gente deixa 15 dias. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui bem prática também para vocês, que vai servir bastante para nossos alunos. A dehiscência persegue muitos cirurgiões e a gente vê ela aumentada na região do dorso, na região da perna, né? Membros inferiores principalmente. Membros inferiores e dorso. O que é que você faz para minimizar esse risco de dehiscência? Se você aumenta o tempo de retirada dos pontos ou você tem uma manobra diferente para isso? Temos sim. Então, na verdade, primeiro, em relação à incisão em si, né, temos várias, estamos falando da cirurgia dermatológica, mas a gente tem que pensar lá como a gente vai chegar de acordo com o que a gente vai ver naquele momento. Tem aquela borda, ficou mais mascada, macerada, teve algum tipo de escoriação, vale a pena a gente fazer uma revisão da borda, primeiro, para a gente colocar a borda extremamente sadia. Falando da cirurgia dermatológica, né, de maneira eletiva, a gente vai poder fazer isso com bisturi, lâmina fria, então não teremos esse problema. Segundo ponto importantíssimo que a gente utiliza muito na cirurgia plástica, é o fechamento por planos. Então, isso, na verdade, eu acredito que seja o grande segredo. Desde, por exemplo, no lipoma, a gente fechamento de subcutâneo, tá? A gente acaba vendo muitos colegas não fechando, não diminuindo a área de espaço mútuo. Isso vai ter um seroma, mesmo que pequeno. Teve um seroma pequeno, infectou, não tem cicatriz que segure, não tem ponto que segure. Então, até esse fechamento na parte mais profunda é de extrema importância. E o principal, colocar força têncil na derme. Então, esses pontos subdérmicos são os mais importantes para a gente. Deixar realmente só a epiderme ali em contato. E a gente vai só aproximar com o último fio. Então, fazer uma estrutura subdérmica. Mas a intradérmica, né? Mas a subdérmica é o ponto principal para a gente. E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? Cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita. E para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco. Então, essa é uma dica importantíssima. A gente fica com medo de retirar pontos. E o que é que as manobras que têm sido feitas por alguns é aumentar o tempo de retirada dos pontos, né? Ao invés de ter o cuidado nessa manobra de diminuir a tensão superficial. Isso. Perca tempo, sim, na realização dos pontos subdérmicos. Esse vai ser o que vai evitar a dehiscência. O ponto lá, 15 dias, 7 dias, não adianta. A cicatrização vai até 3 meses, 6 meses. Então, ela tem longo, então vai ter uma tração. Se não tiver uma cicatrização, uma força têncil, se tiver uma tração grande, ela vai abrir, vai ter a dehiscência, que geralmente acontece depois de 2 semanas. Por quê?
Ah, e se eu deixasse 3 o ponto? Ia acontecer do mesmo jeito. Então, é porque realmente está com muita tensão nas bordas das cicatrizes. Então, o ponto o subdérmico diminui demais, é a parte mais importante. Joia. A gente não falou de escolha de lâmina, porque estaria no outro capítulo, mas a cirurgião plástico também gosta também de umas escolhas de lâmina para si. Alguns dermatologistas também têm preferências, eu particularmente utilizo a 11, aliás, a 15, né? E você, tem uma preferência por lâmina? Não, geralmente é a lâmina 15 mesmo. 15. Tá? É também muito importante ser de boa qualidade. Isso. No nosso caso, das nossas cirurgias, é porque já são vários cortes, né? São cortes grandes, então ela vai ficando cega, vai perdendo fio. Então, a maioria 15, algumas áreas específicas, por exemplo, como lobo de orelha, aí eu prefiro utilizar a lâmina 11. Tá, joia. Vamos passar aqui rapidamente essas observações aqui. Mas você já detalhou tudo por aqui, certo? Aqui os fios inabsorvíveis, tá? De seda, linho, algodão, nylon, polipropileno, poliamida, poliéster, os fios metálicos, os fios absorvíveis, né? Tipo Categood. Isso vai estar disponível para vocês do curso, esses slides, tá certo? Eles estão resumidos aí. Isso aqui também é fácil de pesquisar em qualquer livro-texto, tá? A poliglecaprone, que é o monocrio que foi falado demais aqui, tá certo? Tá aí como monocrio também, porque é o de referência, é o que a gente utiliza com muita frequência. Acho que predominantemente os cirurgiões plásticos e cirurgiões dermatológicos terminam utilizando o monocrio mesmo, tá? O fio é um fio sintético, né? Isso aí está à disposição de vocês no material didático para vocês, tá? A polidoxonona, né? O PDS que ele falou, né? Para as estruturas internas de fáscia, né? Foi isso? Foi o PDS que falou, né? Isso, exato. O ácido poliglicólico e o galáctico, né? Também a gente usa muito o Vicryl, o Dexon eu pelo menos nunca utilizei. Pronto, até aqui está todo isso para vocês à disposição. A gente vai colocar à disposição de vocês esse material daqui. Não adianta falar disso. E a gente queria falar mesmo dessa conversa excelente, maravilhosa que a gente teve aqui, essas dicas que são muito importantes. Preste atenção nessas dicas que foram colocadas aqui por Mattioli, que tem uma experiência gigantesca no que faz, e não é à toa que esse resultado, como um grande cirurgião, está aí por conta dos detalhes que ele utiliza. Ele utilizou ele é tão meticuloso que até na escolha da cidade que ia morar, ele fez uma varredura pelo Nordeste, viu? Então, a gente vê a qualidade desse cirurgião em tudo, na clínica que ele comanda, todos os detalhes da clínica que ele está comandando. Então, você vai ver lá, tudo é importante para o seu posicionamento, para a sua autoridade como profissional. As pessoas veem esses detalhes, né, Mattioli? Você, de repente, chegar no consultório do cirurgião renomadíssimo e na clínica dele, e a clínica ser uma coisa, né, com cadeiras rasgadas, com parede sem pintar. Então, isso não fica bem, isso não tem sentido. Então, a gente é um conjunto de tudo isso, para que as pessoas enxerguem esse profissional com qualidade. Tá? Exato. Né, Mattioli? Então, até aproveitar a sua última colocação aí para o pessoal, viu? Fica à vontade. Muito obrigado. Realmente, eu acho que o que nós temos que gerar para o nosso paciente é valor, é experiência. Então, a experiência, quando o paciente nos procura, já inicia realmente desde o início, agora desde do início da jornada, quando o paciente nos procura, nos vendo nas redes sociais, vendo você no supermercado, né? Qual é o tipo de imagem que você está passando para o seu paciente?
Então, essa experiência, né? E a imagem. O que eu coloco como exemplo da imagem? Quando você vai no supermercado, você vai comprar uma fruta, você vai comprar aquela que está por fora, a mais estragadinha, ou você vai comprar aquela mais bonita? Infelizmente, somos assim. Então, estamos sempre passando para o nosso paciente o seu valor. O seu valor, primeiro, está na parte de fora, a maneira que você está passando. Segundo, a experiência que você está dando para o paciente. Qual é a experiência? Como que ele está chegando no seu consultório? Está tendo um local para ele estacionar? Está tendo um local bom para ele, confortável? Ele está tendo as informações que ele precisa? Está sendo feito de maneira rápida? Ele está tendo informações de qualidade dentro da sua sala de espera? Como que está sendo a cordialidade das suas funcionárias em relação a esse atendimento? Ou seja, ele avalia cada detalhe, como diz o doutor Otávio, desde a cadeira que ele está sentando. E aí o seu trabalho é a cereja do bolo. Não queira somente vender a cereja do bolo, porque senão o bolo inteiro não vai ser bem, você não vai passar o valor desse bolo inteiro. Então, esses cuidados, depois, no finalização da experiência, é o resultado que você vai dar. O seu resultado, sim, vai dar a diferença para o seu paciente e para o andamento do seu consultório e sua carreira. Então, perceba que a gente acaba focando muito, os médicos, muito na realização do procedimento em si, mas a experiência do cliente é desde o primeiro contato com você até a finalização do tratamento. E você tem que estar bem ligado em todas essas áreas. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. As dicas que você passou aqui, sua experiência pessoal, passou realmente muita coisa para a gente. Valeu, muito obrigado. A gente está junto aí nessa investida da vida, viu? Muito obrigado e estar sempre junto de você é um prazer. E para mim ficaria o dia todo aqui batendo esse papo. Valeu, amigo.